Fala pessoal, tudo bem com vocês? Murilo Perin aqui, mas podem me chamar de Mupa. Em mais uma aula de desenho cômico gratuito, a gente vai falar sobre como transformar uma pessoa em um personagem. Lembrando para vocês que além das aulas gratuitas, eu também dou aulas online de desenho, ok? Então se ficar interessado, só entrar em contato. Bom, primeira coisa, quando a gente vai transformar alguém em um personagem, algo muito importante é a gente tentar ressaltar as qualidades, todas as feições daquela pessoa. Então aqui no caso eu tenho essa moça e eu quero transformar ela em um mascote, em um personagem cômico, um personagem agradável que vai se comunicar com as pessoas para que ela possa fazer as propagandas da padaria dela. Primeira coisa que eu reparo aqui, ela nitidamente tem as bochechas um pouco maiores, mais avantajadas. Então eu vou exagerar a região da bochecha aqui na nossa personagem. Além disso, os óculos chamam bastante atenção, são óculos bem grandes. Então eu vou deixar eles ainda maiores na nossa personagem. O piercing no nariz também chama muita atenção. Também vou manter ele aqui. Outra coisa que se destaca bastante no rosto dela é esse cabelo bastante volumoso, chamativo. Então vou deixar o cabelo da personagemzinha em desenho cômico ainda mais exagerado. Muitas vezes a gente vai realizar um personagem não só em desenho cômico. Já houveram algumas pessoas que pediram para eu desenhá-las em um formato mais puxado para um comics norte-americano ou então para um mangá. Mas como a gente está falando especificamente do desenho cômico aqui, eu vou dar aquelas dicas que são mais valiosas para essa vertente de desenho. Onde que acaba sendo interessante a gente transformar alguém em desenho cômico? Pode ser uma história que a gente vai contar, pode ser simplesmente um presente ou algo que é muito recorrente, o desenho de um mascote, que é o que eu estou fazendo aqui nesse caso. Para quem não sabe, o que é um mascote? O mascote ele vai ser um personagem, muitas vezes, como eu falei, em estilo cômico, que ele vai ser mais agradável, que ele vai ser simpático, esse personagem cabeçudo, com os olhos grandes, que vai representar uma marca, que vai auxiliar uma marca a fazer uma venda. A gente tinha o ursinho da Coca, tem o Ronald McDonald também pro McDonald's. Enfim, isso é muito comum, é muito recorrente. Então eu já sabia que além de manter os traços principais da personagem, eu gostaria de deixá-la bem simpática. Por isso eu pensei aqui numa solução onde eu exagero os olhos, coloco bastante brilho, ainda deixo aparecer essa bochecha grande, que fica um personagem mais meigo, um personagem pelo qual a gente tem empatia, no qual a gente confia. E também procurei alguma pose aqui que demonstrasse confiança, esse corpo voltado para frente, essa pose onde ela não parece contraída, onde o corpo dela expande. Isso vai apresentar a confiança de quem sabe o que está fazendo, nesse caso, ela aqui com a própria padaria. Depois disso, eu comecei a pensar em alguns recursos que têm a ver com a personalidade e com o propósito dessa ilustração. Nesse caso, o chapéu de padeiro, ali em cima, o avental e também ali o pãozinho nessa tábua de madeira que vai transferir uma ideia mais caseira, uma coisa que é muito mais artesanal. Isso também está dentro da proposta que eu quero apresentar aqui, dentro da ideia que a gente quer que o mascote represente. Depois que eu terminei todo o esboço do personagem, eu comecei a contornar ele com uma caneta um pouquinho mais escura. Eu ainda não falei dela, mas fiquem tranquilos, daqui a pouco a gente volta nessa questão. Acontece que muitas vezes, quando a gente fala de um mascote, nós não vamos trabalhar apenas uma única pose. Esse personagem não vai ser usado uma única vez. Pelo contrário, a ideia é que esse mascote crie cada vez mais vida, que ele fique mais famoso e que ele funcione mais, que ele seja de fato o rosto dessa marca, que ele seja a relação com o público. Então, eu usei a foto como referência para aquele primeiro esboço, para aquele que acabou virando o personagem de corpo completo, e aquele personagem de corpo completo virou a minha referência para outras poses. Mais uma vez, pensando no propósito da ilustração, eu imaginei quais poses seria legal eu trabalhar aqui nesse caso. Então, a primeira pose que eu estou trabalhando é ela de bracinhos cruzados, olhando para frente, com um sorriso no rosto, porque dessa maneira eu coloco ela conversando com as pessoas, coloco essa simpatia, esse sorrisão, como quem diz boas-vindas. Então, por que eu fiz ela dessa maneira?
Porque essa imagenzinha vai estar no novo logo da padaria. Ela vai ser o personagem que dá boas-vindas, que dá um sorriso, o personagem que te recebe. Para isso, eu só coloquei da cintura para cima, para não ficar tão grande, exagerei no sorriso, mais uma vez deixei aquele ar familiar e mantive o chapéu aqui da padaria, que caracteriza como alguém que sabe o que está fazendo, que está preparado para a padaria. A outra pose que eu decidi trabalhar, ela vai servir para apresentar alguns novos produtos dessa padaria. Então eu coloquei a personagem um pouquinho de lado, uma mão apontando para cima e a outra mão ali como se estivesse segurando alguma coisa. Assim essa ilustração ela fica mais aberta. A gente pode decidir depois como vai colocar os elementos. Se vai ser em desenho, se vai ser através de alguma questão ali visual mais puxada para o Illustrator, para algum Photoshop, alguma foto. Enfim, isso deixa a ilustração aberta a várias utilizações. A gente vai conseguir colocar ali uma série de produtos diferentes. Depois que eu terminei os esboços, eu fui para o lápis. No esboço, em lápis azul, eu estava procurando apenas o formato, a proporção, e depois no lápis eu comecei a trabalhar alguns detalhes. Uma vez que eu tenho esses detalhes feitos, esses detalhes preparados, eu comecei a passar a caneta para deixar tudo bem certinho e poder apagar todo o lápis que ficou embaixo, tanto o lápis azul quanto o grafite 2B, no caso, que eu estava trabalhando esses personagens. Então, olha como só na caneta esferográfica eu já vou trazendo um pouquinho mais do volume da personagem, como a gente consegue entender melhor os detalhes, como alguns elementos se destacam mais. Eu decidi trabalhar uma região da pupila, essa região mais escura do olho, grande nessa personagem, pois o olho dela está bem grandão. E deixando essa região mais escura, colocando uma região mais escura nos olhos, a gente vai reparar rapidamente nos olhos da personagem. Isso é uma dica muito importante, tá? Quando a gente quer transformar alguém em um personagem que transmite simpatia, em um personagem que chama a nossa atenção, dá pra gente deixar os olhos grandes e com bastante brilho. Já um personagem que parece não trazer tanta empatia pra gente, um personagem que muitas vezes pode aparecer até mais bruto, esse personagem pode ter os olhinhos pequenos, ok? Tô indo ali já para a arte final do segundo personagem, mas na verdade, depois que eu passei a caneta esferográfica, eu percebi que talvez para esse estilo, para isso que eu estou desenvolvendo, não funcionasse tão bem. E olha que engraçado, em todos os desenhos que eu já postei aqui, essa é a nossa 11ª aula, em todas essas 10 primeiras aulas, sempre que eu ia finalizar um personagem era com caneta esferográfica, mas diferentes trabalhos também pedem diferentes materiais. Nesse caso, então, eu decidi depois aplicar uma caneta hidrocor, uma caneta de retroprojetor, ou também aquela caneta ali que a gente muitas vezes vai usar para escrever em um CD, em um DVD. Por que que eu fiz isso? Olha como o contorno da personagem vai ficar muito mais largo, vai chamar muito mais atenção. Também aproveitei esse momento para deixar algumas áreas um pouquinho mais escuras, como, por exemplo, o aro do óculos dela. Eu achei que tinha muita região branca e que eu estava precisando trabalhar isso um pouquinho melhor. Então aproveitei para deixar um pouquinho mais escuro o óculos dela. O principal motivo que eu decidi trazer esse material é porque com a caneta de retroprojetor eu já preencho uma área maior. E eu queria não deixar nenhum espaço vazado aqui entre as linhas. A minha arte final, muitas vezes, preserva algumas regiões brancas entre uma linha e outra, mas nesse caso eu não gostaria que isso acontecesse. Basicamente porque depois eu escaneei todas essas artes e usei ali a vetorização automática do Illustrator para transformar tudo isso em um vetor. Aquele formato de linha que a gente vai poder aumentar uma imagem ou diminuir no computador sem alterar a sua qualidade. Uma vez que eu tinha já essa imagem vetorizada, que eu tinha essa arte no computador, eu consegui também utilizar ela no Photoshop para fazer uma pintura um pouquinho mais simples, uma pintura bem saturizada, mas com poucas cores, tornando assim a arte mais barata para ser depois impressa em diversos materiais. Bom, pessoal, de todo esse processo, tá aí o nosso resultado, a personagem arte finalizada e colorida. Muito obrigado, forte abraço
e até o próximo rabisco.